Vamos orar ao Senhor. Convidar aqui o presbítero Fabrício aqui para estar orando. E logo após, vamos ouvir a palavra de Deus. Amém, meus amigos? Mais uma vez, estendo o convite para que todos venham. Eu dedico um pouco do tempo que vocês têm ao Senhor. E esse momento é um momento muito importante de se conhecer o Evangelho genuíno de Deus, que nos transporta para o reino de Deus Pai. Só através do reino, só através da fé, só através do novo nascimento, só através do arrependimento, nós entramos no reino de Deus, pela graça que nos é dada por Ele mesmo. Bem, vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui nessa manhã, Pai, para anunciar, para proclamar o Teu Evangelho, Senhor, que o Senhor possa trazer as pessoas que o Senhor transforma, Senhor, que o Senhor possa transformar todas as pessoas que o Senhor traga aqui, meu Deus. Senhor, com o Teu Evangelho, Pai, seja pregado, que as pessoas que por aqui passam, Senhor, possam ouvir a Tua palavra, Senhor, e que através de um milagre vindo do Teu Espírito, Senhor, possa transformar cada coração que aqui passa, Pai. Que o Senhor possa trazer o Senhor a este lugar. Que esse momento, Senhor, seja para acontecer, ó Deus, aquilo que o Senhor propôs no seu coração, ó Deus. O seu propósito, Pai, na Tua vontade, Senhor, de transformar vidas, transportar reino, transportar o Teu reino, Senhor. Que o Senhor possa transportar essas pessoas, ó Pai, das trevas para o Teu reino, ó Deus. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos essa oportunidade, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém? Pastor Paulo. Glória a Deus. Para aqueles que quiserem acompanhar, a palavra de Deus que nós vamos ler está na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 4, somente do verso 22 a 24. Diz assim a palavra de Deus: ouça com fé a palavra do Deus que te criou, do Deus que você tem rejeitado, do Deus que você tem deixado de lado, do Deus que você não tem dado importância, mas Ele dá importância para você. Ouça a palavra de Deus, o Deus que criou os céus e a terra. Diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 4, verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade que é Cristo Jesus. Vamos orar. Pai amado, Deus querido, eu te peço nessa hora que a Tua palavra alcance os nossos corações, Senhor. Que o Teu Espírito Santo opere na vida de todos aqui que estão ouvindo a Tua palavra. Que haja aqui nesta manhã, Senhor, salvação, conversão, nova vida em Ti, para a glória do Teu nome somente, Senhor. Que haja arrependimento de pecados e nova vida em Ti somente. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, o Natal está chegando e temos muito o que comemorar. Muito o que comemorar. Porque quando a palavra de Deus fala, quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem. Do que Deus está falando aqui? Que maneira antiga de viver é essa? Do que Ele tem falado aqui? O que Ele tem para falar para você e para mim aqui? Ele fala da nossa antiga maneira de viver, aquela maneira de viver sem Jesus. Lá no Éden, quando Adão e Eva, os primeiros seres humanos,
pecaram contra Deus, desobedeceram a Deus, quiseram ser iguais a Deus e independentes de Deus. Queriam tomar suas próprias decisões, sem levar em consideração a palavra de Deus. Então Satanás tomou uma cobra, possuiu aquela cobra e foi falar com Adão e Eva para alimentar os desejos pecaminosos que eles já estavam cultivando ali naquele momento. E a cobra disse: não, vocês podem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e certamente vocês não morrerão. Ora, o diabo é o pai da mentira. Só que Adão e Eva não sabiam disso. E da boca de Satanás só saem mentiras. Não há verdade na boca dele, só mentira, porque a palavra de Deus fala que Satanás é o pai da mentira. E todos aqueles que amam mais a mentira do que a verdade não são de Deus. Amam mais Satanás do que a Deus, porque a verdade é um só, Jesus Cristo em pessoa. Então, nós acabamos nascendo pecadores por causa do pecado de Adão e Eva. Eles desobedeceram a ordem de Deus. Deus disse: não coma da árvore do bem e do mal, porque certamente vocês morrerão. Mas eles preferiram ouvir a voz de Satanás do que a voz de Deus, e foram lá e comeram do fruto proibido. Desobedeceram. Então morreram espiritualmente. Então começaram a viver mentiras, começaram a viver os seus pecados, começaram a ser maus, desejando somente aquilo que eles querem, somente o que a gente quer. Por isso que eu e você nascemos egoístas, pecadores. É mais interessante ganhar dinheiro do que se entregar a Jesus. É muito mais interessante o nosso próprio pecado do que Jesus, porque nós nascemos pecadores, nós nascemos maus. Ninguém nasce bom. Bom só existe um, Jesus Cristo. Como é que você pode saber se você nasce mal? Quantas vezes você desonrou pai e mãe? Quantas vezes você pensou em odiar alguém no seu coração e muitas vezes matou alguém no seu próprio coração? Quantas vezes você buscou as drogas ao invés de buscar Jesus? Quantas vezes você roubou para beber, para se drogar, para fazer o que você deseja tanto, ao invés de buscar Jesus? Isso mostra o quanto nós somos maus. Quantas vezes você traiu a sua esposa ou o seu marido? Porque você busca o que te interessa e não o que não o que interessa a Deus. Deus não concorda com adultério, não concorda com pecado. Deus é Deus, Ele é santo, puro e perfeito. Por isso que a palavra de Deus fala que quando Adão e Eva pecaram, eles foram banidos do Éden. E aí chegou a terra que nós conhecemos. Porque uma terra banhada pelo pecado é uma terra cheia de caos, cheio de mal, cheio de pecado. O mundo está ruim e cada vez pior fica, não por causa de Deus, mas por causa de mim e de você, que somos pecadores. O pecado destruiu o que era bom. Destruiu o que era bom. Ontem, nós vimos pelas redes sociais como muitas partes de Ceilândia foi devastada pela chuva. Não há infraestrutura.
Não há condições adequadas em muitos lugares. E a chuva fez muitos estragos. Tem pessoas que foram levadas pela correnteza, pela chuva nas ruas. E assim somos nós carregados pelo pecado. O pecado nos inunda. O pecado nos faz viver mortos. Tão mortos que nós não conseguimos enxergar quem é Jesus. Porque se você enxergasse quem é Jesus, você não transformaria o Natal em um mero comércio. Porque o Natal não é um comércio. O Natal é sobre Jesus. É sobre a nossa nova vida em Jesus. Então Paulo fala, quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, da sua primeira natureza, a natureza de Adão, a natureza que não quer saber de Deus, a natureza que só quer saber da pornografia, só quer saber das drogas, só quer saber da pirataria, só quer saber de sonegar impostos, só quer saber de mentir para se dar bem na vida. Essa é a velha natureza. Só quer saber de roubar seu pai e a sua mãe para conseguir comprar drogas e viver na rua. Você tem uma casa e você abre mão da sua casa para morar numa rua por causa da droga, é porque você ouviu a voz de Satanás. É Satanás que te oferece uma droga. É Satanás que te oferece uma oportunidade de você mudar de gênero. Deus te criou certo. Deus não te criou errado. Ele te criou certo. Só que todos nós nascemos pecadores. Porque nós nascemos mortos em nossos pecados. Nós nascemos com a nossa velha natureza, que só quer saber de dinheiro, só quer saber de pecado, só quer saber do seu próprio interesse. Quantos têm abandonado a escola bíblica dominical 9 horas da manhã, porque prefere ver televisão, prefere ver corrida, prefere dormir até tarde, prefere ficar bebendo de um dia para o outro, ao invés de ir para a igreja ouvir a sua palavra. Então, Paulo fala, quanto à antiga maneira de viver, se dispam, larguem, deixem para lá, abram mão dessa velha natureza. E você pode dizer, mas eu não consigo deixar o meu pecado, eu não consigo mudar de vida. Quantas vezes você não tentou deixar as drogas e não conseguiu? Quantas vezes você tentou voltar para casa e não conseguiu? Quantas vezes você pensou em perdoar seu pai ou sua mãe, o seu marido ou sua esposa, e você não conseguiu, e preferiu fugir de casa, preferiu abandonar o seu lar, preferiu se envolver no mundo do crime, das drogas, da prostituição, da pornografia? Tudo isso é pecado, e a palavra de Deus fala que todos aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Significa que se morrermos nessa vida amando mais os nossos pecados, amando mais o mal, amando mais a mentira, amando mais a Satanás, nós vamos acordar depois da morte no inferno eterno. Porque é para lá que vão todos aqueles que não querem saber de Jesus. Só existe um só Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Você pode dizer, mas eu acredito em Deus. Se você acredita em Deus, você acredita em Jesus. E se você acredita em Jesus, a sua vida não pode mais ser a antiga vida antes de se entregar a Jesus. Paulo fala, quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos.
A nossa natureza é corrompida pelo pecado, a sua mente, o seu coração, a sua vontade, a sua vida, tudo está corrompido pelo pecado. E um sinal mais claro disso é que você não quer saber de Jesus. Você não quer saber da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Você não quer saber de se arrepender dos seus pecados, de crescer no arrependimento de pecados. Você deseja somente os seus próprios desejos, a sua própria justiça própria, a sua vontade pecaminosa de pecar. É o que você mais pensa. Mas então, como é que é possível nós deixarmos a velha natureza e passarmos a viver a nova natureza? Nós não conseguimos fazer isso só. Você não tem essa capacidade. Depois que Adão e Eva pecaram, todos os seus descendentes nasceram pecadores. E por anos foram lutando contra os seus pecados. Mas o que mantinha a esperança da salvação deles era a esperança do Natal. Porque a palavra de Deus fala que o descendente do filho da mulher nasceria para pisar a cabeça de Satanás. E Jesus nasceu. O Natal aconteceu. Jesus veio. Jesus nasceu no meio de nós. O Verbo, a palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós há mais de 2000 anos atrás. Então ele começou o seu ministério, a sua vida de sofrimento em nosso lugar. Ele sofreu tudo. Ele foi tentado por Satanás, mas diferente do primeiro Adão. Jesus não pecou. Jesus é perfeito, ele é santo, ele é Deus. E não há outro Deus além de Jesus Cristo. Só ele é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. A Trindade trabalhou para que você não experimentasse a morte eterna que você merece. A palavra de Deus fala em João capítulo 3, verso 16, que Deus nos amou de tal maneira. O amor de Deus é maior do que o teu amor pelo teu filho, do que pelo teu marido, pela tua esposa, pelo teu pai ou pela tua mãe. O amor de Deus é incondicional, é um amor poderoso. Sabe por quê? Porque ele amou os inimigos dele. Jesus amou os inimigos dele. Jesus não amou alguém que fizesse bem para ele. Jesus amou aqueles que merecem a morte. Ele veio, morreu no meio do teu lugar, para te fazer nascer de novo pela fé nele somente. Então, houve o Natal, Jesus nasceu, sofreu, morreu no meio do teu lugar naquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, para nossa justificação, para que eu e você possamos ser aceitos por Deus, pela fé em Cristo Jesus somente. A salvação não depende de nós, depende de Deus. E se você nasceu de novo nesta manhã, então arrependa-se dos seus pecados. Creia em Cristo Jesus. Abandone os seus pecados e mude de vida. Faça isso agora. Porque Jesus está vivo. E Ele intercede por nós. Maria não consegue interceder por nós. Pedro não consegue interceder por nós. Nenhum dos apóstolos, nenhum ser humano consegue interceder por nós, a não ser um ser humano perfeito e bom, que ressuscitou, Jesus Cristo, que está lá nos céus. Ele é o único que pode interceder por nós. Ele é o único que pode nos batizar no Espírito Santo. É o único que pode nos salvar. É o único que pode transformar a tua vida nesta manhã. É o único que pode te dar a vida eterna. Ensine para os seus filhos, porque
muito melhor do que qualquer escola é poder ensinar para os seus filhos que Jesus é o Salvador. Porque se você morrer com um doutorado, com um estudo, isso não vai te livrar do inferno. Isso não vai te livrar da condenação. Só há uma forma de se livrar do inferno, da condenação que eu e você merecemos. É pela fé em Cristo Jesus. Então Paulo fala, quanto à antiga maneira de viver, larguem o velho homem, largue aquela velha natureza que veio com você quando você nasceu, por causa do pecado de Adão. Essa velha natureza que se corrompe com desejos enganosos, com desejos mentirosos. Tristemente, o Brasil é conhecido como um dos países onde tem mais mentirosos. As pessoas gostam de mentir, gostam de enganar. Isso é pecado. Mude de vida esta manhã. Mude de vida. Então, Jesus nos muda. Para quê? Para sermos renovados no nosso modo de pensar. Mesmo que a gente sofra prejuízo. Eu não vou mais conseguir assistir um jogo de futebol, porque aquele gato net é pecado, então eu vou deixar de lado. Eu prefiro deixar de lado de assistir futebol do que pecar contra Deus. Você deixou a sua esposa. Largue a adúltera, se arrependa, deixe de ser adúltero e volte para casa. Pastor, mas você não sabe como é que é a minha esposa. A minha esposa é pior do que essa mulher aqui. Meu irmão, você precisa se arrepender, se converter, para que você pregue o evangelho para sua esposa e ela seja uma mulher de Deus, e seja uma mulher diferente. Pastor, mas tu não sabe como é meu marido. Meu marido vive bebendo, vive com outras. Se converta, creia em Jesus e pregue o evangelho de Jesus para o seu marido, para que ele se arrependa dos seus pecados. Deixa a bebida, deixa a prostituição, deixa as traições e volte para você como um homem de Deus. Precisamos encontrar as soluções para a nossa vida. E a solução da nossa vida já veio há mais de 2000 anos atrás. O Natal. Jesus nasceu. Ele nasceu, morreu no meio do teu lugar e ressuscitou ao terceiro dia, para que nós possamos ser aceitos por Deus como filhos dele para sempre, pela fé nele somente. Eu e você não nascemos filhos de Deus. Isso é mais uma mentira do diabo. Eu e você não nascemos filhos de Deus. A palavra de Deus fala que nós nascemos filhos da ira. Deus não vai mandar seus filhos para o inferno. Mas aqueles que morrerem sem Cristo Jesus vão para o inferno, porque não são filhos de Deus. A palavra de Deus fala que pela fé em Jesus, nós somos adotados na família de Deus. Então nós somos transformados em filhos de Deus. Estaremos no colo do Pai para sempre. Mas antes de a gente crer em Cristo Jesus, nós não somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção. É pela fé em Cristo Jesus. Então, se você acha que é filho de Deus, então você crê em Jesus e você cresce no seu arrependimento de pecados. A sua vida é diferente. A sua vida é voltada pela palavra de Deus. Mas pastor, eu não estou bem com o meu corpo. Eu nasci homem e quero ser mulher. O que você precisa é nascer de novo. Crer em Cristo Jesus. Se você estiver em paz com Deus, você estará em paz com o seu corpo. Você estará em paz com a sua vida. Você não vai buscar o pecado de mudar a sua natureza por causa de um desejo pecaminoso. Você não vai deixar a sua esposa, você não vai deixar a sua família por causa das drogas. Você não vai. O Natal não é o Papai Noel. O Natal é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu no meio do teu lugar. Papai Noel não pode dar o presente que só Jesus pode dar.
o presente da vida eterna, o presente do perdão, o presente de uma nova vida. Papai Noel não pode dar isso, porque o Natal não é Papai Noel. O Natal é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso presente, Jesus, o Deus vivo, que veio morrer na cruz no meu, no teu lugar. Você precisa se entregar a Jesus e não a um falso Natal. Não se entregue, ensine para as crianças que o Natal é Jesus Cristo. Natal não é Papai Noel, Natal não é comércio, Natal é a nossa nova vida em Jesus. É Jesus. Jesus é o nosso presente, porque nós não merecemos tal presente. Por isso que o melhor presente que eu e você podemos receber é o presente da vida eterna, a segunda chance, a segunda esperança. Porque se você morrer hoje, você vai para o céu ou vai para o inferno? Porque a palavra de Deus diz, a palavra de Deus fala, a palavra de Deus afirma que depois da morte segue-se o juízo. Não existe reencarnação. Não existe uma segunda chance depois da morte. A sua segunda chance é agora, aqui. Então abandone Papai Noel e se entregue a Jesus. Fale da verdade. Porque Papai Noel é uma mentira. Jesus é a verdade em pessoa. Precisamos buscar Jesus. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida. Se você buscar Papai Noel ao invés de Jesus, você não vai terminar no céu. Você vai continuar sendo arrastado pelas enchentes da ira de Deus e dos teus pecados. Queridos, Jesus sofreu na cruz em 3 dias. Sabe o que? Sabe o que ele sofreu? Em 3 dias, Jesus sofreu toda a condenação que eu e você merecemos no inferno. Aqui nessa terra, se você quebrar sua perna, você tem um hospital para ir. Se você tiver com uma dor de barriga ou uma dor de cabeça, você tem um remédio para usar, não tem? Se você chega do seu dia a dia cansado do trabalho, você tem uma cama para descansar. Se você perder um parente, você tem alguém para te consolar. Se você falecer aqui, você tem um caixão para repousar. Mas no inferno não existe nenhuma gota de água para matar a tua sede. No inferno não existe descanso. Você vai querer morrer e não vai conseguir. Você vai querer beber água e não terá água. Você vai querer descansar e não haverá descanso. A palavra de Deus fala que lá haverá só choro e ranger de dentes. Haverá somente a morte. Desculpa. Mas Deus não quer que você sofra o inferno. Ele quer te perdoar. Ele quer te trazer para perto. Ele quer te transformar de inimigo dele para filho dele. Porque ninguém nasce filho de Deus. Nós nos tornamos filho de Deus pela fé em Jesus, por meio da sua adoção. Deus Pai nos adota como filhos, somente pela fé no único Filho de Deus. Você sabe o que significa unigênito Filho de Deus? É aquele que sempre foi filho e sempre será, Jesus Cristo. Todos os demais que creem em Jesus são feitos filhos de Deus por adoção, é pela fé. Por isso que a adoção é pela fé
não é pela falta de fé. Diz assim o verso 24: para serem renovados no novo modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade, que é Jesus Cristo. Há uma esperança para você nessa manhã. Se você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como teu único Salvador, o teu único Natal, o teu único Senhor, você será perdoado. Você será batizado no Espírito Santo. Você será transformado por Deus em filho dele. E então você terá uma nova vida, uma nova esperança, uma nova oportunidade. E se você se arrependeu dos seus pecados e crê em Jesus, tome um passo de fé nesta manhã. Se você saiu de casa por causa das drogas, largue as drogas e volte para casa. Se você está enganando seu pai e a sua mãe, deixe de enganar, fale a verdade. Ah, mas eu vou ser castigado, eu vou sofrer as consequências. Sofra. É melhor sofrer nesse mundo por amor a Jesus do que não sofrer e terminar no inferno sofrendo por toda a eternidade. Ah, mas os meus amigos vão me deixar. Se eu deixar a bebida, se eu deixar a pornografia, os meus amigos vão me deixar. É melhor deixar esses amigos e ir para o céu do que ficar com eles e caminhar para o inferno. Mãe, pai, escute a palavra de Deus. Se arrependa dos seus pecados. Ensine a palavra de Deus. O Natal é Jesus Cristo de Nazaré. E isso nunca vai mudar. Quem muda somos eu e você, que preferimos ouvir as comichões dos nossos pecados nos nossos ouvidos. Pare de ouvir Satanás. Vá para a igreja, confesse que você crê em Jesus, se batizando nas águas. Comece uma nova vida. Porque se você morrer hoje pode ser teu último dia. Você vai para o céu ou você vai para o inferno. Para onde você vai? Ah, você pode dizer, eu creio em Deus. E eu te pergunto, é o Deus Criador dos céus e da terra? Você crê em Jesus Cristo? Porque se você crê em Jesus Cristo, você tem que viver como filho de Deus. Você tem que crescer no arrependimento de pecados. Pegar aquela revista, aqueles sites pornográficos e jogar fora. Você precisa buscar a Deus em primeiro lugar. Então você vai encontrar a paz e o perdão e a satisfação que só Deus pode nos dar. O dinheiro não pode te dar a alegria que só Deus pode te dar. Um bom pai, uma boa mãe, um bom marido não vão te dar a alegria que só Jesus pode te dar. O Papai Noel não pode te dar a alegria que só Jesus pode te dar. Porque a alegria desse mundo, ela é passageira. Ela não dura pela eternidade. Muitos estão felizes, ganhando muito dinheiro com o Natal, correndo para cá e para acolá. Não que o dinheiro seja ruim, o dinheiro é bom. Mas Jesus falou que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando nós amamos mais o dinheiro do que a Jesus, nós estamos indo para o inferno. Mas se você se arrepender disso hoje e amar mais Jesus do que o dinheiro, o céu te espera. A vida eterna você terá. Você terá uma nova vida, uma nova esperança. Uma esperança que não depende do governo que está no comando. Uma esperança que não depende do clima. Se Ceilândia vai ser assolada pela chuva ou não. Se as drogas vão bater na sua porta ou não. Se você estiver com Cristo Jesus, você vai conseguir perseverar lutando pelo seu filho, pela sua filha.
Você vai perseverar lutando pela fé em Cristo Jesus, por causa do amor de Deus. Ame a Deus. Ouça a palavra de Deus. Você que está aqui no comércio, no posto de gasolina, até o Papai Noel que está ali em cima, a palavra de Deus é para ti. Arrependa-se, creia em Jesus e você terá a vida eterna. Você já tem uma certa idade. Não tem idade para nascer de novo. Mas se morrermos sem Cristo Jesus, iremos para o inferno. Então que nessa manhã, eu e você, lembremos disso, de celebrar o verdadeiro Natal de Jesus. Porque o Natal é sobre o justo Jesus, o Filho de Deus, o único perfeito e santo que andou nesse mundo, o único que andou nesse mundo sem pecado, morreu levando os nossos pecados naquela cruz, ressuscitou o terceiro dia para dar vida para você, para dar vida para nós, para que a gente possa nascer de novo, para que a gente possa ser feito filho de Deus e deixar de lado a velha natureza e viver a nova natureza, que é pela fé em Jesus somente. Aqueles que quiserem uma oração, podem vir aqui para que a gente possa orar por você, para que Deus possa agir em você. Amém. Mais alguém quer oração? Pode vir aqui para a gente orar por você. Jesus está te chamando. Essa é a hora de você nascer de novo, se arrepender de seus pecados e confessar isso no batismo nas águas. Faça isso hoje e você será feito filho de Deus. Temos 2 pessoas aqui para orar. Se você quer oração, venha para receber a oração. Vamos orar aqui. Pai querido, Deus amado, eu te peço, Senhor, por esse rapaz e para essa senhora aqui, ó Deus, que o teu evangelho, Senhor, alcance seus corações, que eles possam verdadeiramente nascer de novo, se arrepender dos seus pecados, para que sejam adotados na tua família, Senhor. Repreende todo o mal da vida deles, todo espírito maligno, Senhor, todo pecado, Senhor. Se porventura, Senhor, eles estão refém de algum pecado, seja das drogas, seja do álcool, seja da pornografia, seja de qual for, Senhor, ó Deus, liberta-os, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, dá uma nova vida, que eles nasçam de novo pela fé, ó Deus. E eu te peço por aqueles que estão ao nosso redor, Senhor, que não vieram aqui na frente, também te peço a salvação, que haja perdão de pecados, que possamos mudar a Ceilândia através do teu evangelho, Senhor, porque só o teu evangelho muda a vida das pessoas. Só Jesus batiza no Espírito Santo, nos faz nascer de novo, muda a nossa vida. Só Jesus é a salvação de Ceilândia, só Jesus é a salvação do Brasil, só Jesus é a salvação de todo aquele que nele crê. Creia em Jesus hoje e seja salvo da ira eterna e da condenação eterna que você e eu merecemos. O seu sorriso não vai durar para sempre. Lá no inferno você não vai conseguir sorrir, você vai conseguir só chorar. Chore agora, se converta dos seus maus caminhos, então a alegria do Senhor te acompanhará hoje e para todos sempre. A alegria que te dá mudar de vida, a alegria que nos faz nascer de novo, a alegria em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por tudo. Eu te peço a tua bênção na vida dessas pessoas, ó Pai, que possamos voltar para casa e que essas pessoas também possam voltar, Senhor, diferentes. Que elas possam voltar, Senhor, firme na fé em Ti somente. É isso que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.